Olá, queridos do Frente a Frente. É um prazer enorme estar com você mais uma vez nessa oportunidade. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração no final desse programa, mas nós temos também uma entrevista fantástica que você vai conferir daqui a pouquinho com um personagem maravilhoso. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance-Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance-Sat, Avenida C8, quadro 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Queridos, voltando aqui no Frente a Frente, estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio pastor, doutor, escritor Edemundo Dias. Tudo bem, pastor? A paz do Senhor? Pai do Senhor, prazer estar aqui com você, com os telespectadores do seu excelente programa. Pastor doutor Edmundo já é uma figura carimbada nossa aqui do programa, do nosso estado, do nosso país, e a maioria das que nos assiste já o conhece. Foi diretor da Polícia Civil, é escritor, é advogado, delegado, aposentado agora, né? Sim. Apesar que está novo, né? Nem precisava ter aposentado. Graças a Deus. Mas é que o tempo lá tem que cumprir, né? Claro, é porque a aposentadoria da polícia é com 30 anos para homem e 25 anos para mulher. Ela é compulsória? E eu comecei a trabalhar cedo, né? Graças a Deus. É compulsória, mas eu não saí na compulsória. Certo. Eu aposentei e fui ser secretário de Estado da Justiça de Goiás, fiquei trabalhando há algum tempo, nunca parei e continuo agora na advocacia. O senhor foi secretário de Justiça e diretor do sistema penitenciário de Goiás há muitos anos, né? Muito tempo tomando conta dessa área. A Secretaria da Justiça, ela tomava de conta de todo o sistema prisional, do Estado, todas as unidades. É um trabalho deverasmente exaustivo, difícil, porque é como se você for governador de um Estado onde os munícipes são problemáticos, não é? Dá um trabalho, né? Muito trabalho. As carências são muito grandes, né? As próprias dificuldades materiais. E durante muitos anos eu trabalhei nessa área, fui gestor do sistema prisional. A minha primeira missão, Davidson, foi na Casa de Prisão Provisória em 96. Ali na Independência. Ali na Independência com a Rua 66. Ali, para você ter uma ideia, ver como a história ela vai se repetindo como tragédia. Ali tinha 68 vagas, tinha 460 presos. Que é isso? Então, desde essa época que eu venho... Era quase 10 presos a mais da quantidade 10 vezes mais que podia suportar a superpopulação. Não tinha nada, não tinha um psicólogo, não tinha um médico, não tinha um enfermeiro, não tinha nada. Eu fazia esse papel todo. Vamos assim, a grosso modo, dizer o seguinte: o sistema prisional do país nosso é falido, né? Falido.
falido. Coloca-se o preso lá, ele não tem regeneração, não tem um acompanhamento, não tem nada assim para falar assim, vamos trabalhar esse moço para ele mudar. Quando eu estive na gestão do sistema prisional, na época eu fui secretário nacional dos secretários de Justiça do Brasil. Nós tínhamos um conselho nacional. Correto. E a nossa luta era para transformar o sistema prisional num sistema que não fosse só prisão, só encarceramento, mas que fosse também uma possibilidade de recuperação. E eu fiz muito isso aqui. Você se lembra? Eu sei, é do projeto do trabalho, Segunda Milha. De educação, de trabalho, as pessoas trabalhavam. Evangelização lá dentro. Então nós fizemos muito. E fizemos isso com muita dificuldade, porque o apoio era o mínimo possível. Hoje nós temos o quê? Uma política só de segregação. Só de jogar lá. O sujeito é preso, ele é jogado lá. O que aconteceu? O próprio crime transformou esse local num local fragmentado, num local onde eles utilizam como escritórios do crime. É isso que está acontecendo. Antigamente, doutor Edmundo, o camarada era preso, e como muitos outros presos, milhares e tal, mas não tinha unidade, né? Hoje eles se organizaram mesmo dentro das cadeias, né? Sim. Porque o crime fora já era organizado, né? Sim, como chama, crime organizado. Sim. Agora parece que eles, verdadeiramente, essa questão das facções, né? PCC, Comando Vermelho, aquele do norte lá, que hoje o negócio é feio, né? Não, e hoje já é pior, né? porque além de ser um crime organizado nacional, é internacional, porque essas facções elas começaram a interagir com facções do crime organizado de toda a América do Sul, países como a Colômbia, como a Bolívia, como a Venezuela. Estão tudo interligado hoje. Tudo interligado. Hoje, se o cara quiser fazer um traficante inicial, por exemplo, que ele quiser buscar um produto no Paraguai, na Colômbia e tal, ele já não tem a facilidade mais como ele tinha, né? Porque até isso é fiscalizado por eles, às vezes, né? Sim. Só entra o que eles querem. São territórios divididos, conflagrados pelo crime. A situação é muito difícil. Eu escrevi um livro em 2002, numa pesquisa que eu fiz, O Vácuo do Poder e o Crime Organizado, onde nós já apontávamos isso. Para você ter uma ideia, naquela época, no Rio de Janeiro, tinha 110 mil menores trabalhando, que chamava como aviões do crime. Hoje, esses menores, aqueles que não morreram, são todos maiores. E muitos deles líderes. Chefes do crime. Então, o crime que crescia pela ausência do Estado, hoje ele cresce com a presença do Estado. Porque o Estado passou a ser uma espécie de apoiador do crime quando não toma providências dentro do próprio sistema prisional. Você vê que o Estado do Rio de Janeiro virou um Estado criminoso. Todas as estruturas sociais do Rio de Janeiro são estruturas criminosas. Inclusive, por exemplo, hoje até em regiões, primeiro, você só entra lá se tiver autorização das facções, Sim, né? Você não entra num bairro, tem determinado bairro do Rio de Janeiro, se não tiver autorização. Não, são condomínios conflagrados pelo crime. Ali, inclusive... TV a cabo, gás, tudo é monitorado por eles e tem, igual a gente já via nos filmes da máfia chinesa e, né, aquelas máfias... Do México e tudo, que esse negócio de pagar pedágio e tal, virou, elegem, né? Elege os vereadores da parte, né? Porque lá no Rio de Janeiro houve um outro fenômeno em cima desse fenômeno do crime organizado que a gente conhecia, que se estabelecia do tráfico e do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Que isso aí são dois problemas terríveis. Eles incrementaram a questão das milícias, porque elas começaram a cobrar segurança privada. Olha, é um absurdo, porque no Estado só se admite a segurança pública. Mas as milícias, elas se transformaram em instituições poderosas e com muitas pessoas advindas das Forças Armadas e das polícias. Que isso? Pessoas que eram expulsos, às vezes pessoas que já foram treinadas pelo Exército, que serviram às Forças Armadas e saíram e ficaram desempregadas. O policial que foi expulso da polícia. Essas milícias, elas cresceram muito. E essas milícias, elas começaram a eleger pessoas. Essa milícia, ela é composta por gente do crime mesmo, né? Dos traficantes e tal, e arma e tudo.
e esse pessoal que o senhor falou envolvendo egressos da polícia, ou da Forças Armadas, que entraram. Que inclusive cooptaram pessoas para colocar dentro das câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Sim, elegem. Uma vez perguntaram para o Marcola, por exemplo, se eles iriam colocar pessoas para se candidatar a cargos. Ele disse, não, nós vamos esperar, quando eleger a gente compra. Então eles estão fazendo assim. Eles cooptam aqueles que ganham e às vezes até colocam também gente. Por exemplo, o crime da Marielle, Marielle, o nome dela? Isso. Até agora não foi elucidado. Por quê? Provavelmente deve ter participação ou das milícias ou da própria... Na minha concepção, eu polícia. acredito que... Lá tem aquele negócio dos direitos humanos no Rio de Janeiro, né? Que é um grupo que defende para defender os bandidos dentro da cadeia, né? Lógico, os direitos humanos na essência, ele é essencial, né? Mas hoje estão... O próprio deputado federal do PTB, o que foi preso, o presidente do PTB nacional, Roberto Jeff, falou que dentro da cadeia ele viu duas coisas interessantes. O grupo da Universal, que todo mundo critica, que vai todo mundo levar pão, levar comida, pregar a palavra, e viu os direitos humanos sendo usada essa bandeira dos direitos humanos como um tema para cooptar e trabalhar, defender os bandidos na sua bandidagem. Né? Eu concordo com ele. Quem faz o trabalho hoje evangelístico e de caridade dentro do sistema prisional são alguns segmentos evangélicos. A pastoral carcerária, ela tem uma visão muito politizada, né? Os espíritas são caridosos. Pastoral carcerária é o pessoal ligado à Igreja Católica. Os espíritas caridosos e o pessoal do evangelho que leva a palavra mesmo de Deus, que faz um trabalho, digamos assim, mais de evangelização. Agora, quem vai para lá e segura no chifre do boi e faz o trabalho mesmo lá, é a Igreja Universal. Inclusive com recursos materiais, eles investem, distribuem lá. Então é o seguinte, às vezes nós mesmos criticamos a performance da Igreja Universal, ela é muito combatida, mas nesse ponto ela faz um trabalho muito interessante. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor acha que a liberação do uso da droga, porque hoje praticamente já é liberado, né? O consumo é liberado. Praticamente. O senhor acha que se regulamentasse o camarada para acabar com o crime organizado, com essa coisa toda, em todo o supermercado, o lugar específico tivesse para a pessoa usuário, e o governo detectar esse pessoal para tratar eles em alguns países, você acha que resolveria ou não? Mas esse problema, a dificuldade é justamente isso que você falou, a participação do governo. Vamos pegar aqui, às vezes nossa memória é curta, eleição passada, todos os candidatos a presidente da República prometeram trabalhar em programas de prevenção às drogas. Você conhece algum? Nenhum programa. Então, como que você vai liberar as drogas? As casas de recuperação estão aí, capengando, pedindo esmola para tratar as pessoas. Batendo na porta dos governos e tal, e às vezes sem recurso suficiente, e às vezes mantida pelas igrejas, não é? Pelos religiosos. Então, se nós tivéssemos um governo que fizesse um trabalho de prevenção realmente às drogas, eficiente, e que isso fosse uma prioridade política, você poderia pensar na questão da liberação. Mas do jeito que nós somos, isso vai piorar. A propósito, eu não sei se o telespectador sabe, eu não sei se você sabe, mas já há uma chancela de grandes empresas de cigarro, já chancelaram para uma possível liberação das drogas. Já venderem. Tem até os nomes, tudo chancelado, com direitos autorais e tudo. Ou seja, vai virar uma indústria. E o tráfico vai continuar, porque nós temos drogas sintéticas, o indivíduo não se satisfaz apenas com uma maconha, depois ele vai sair por heroína, crack, cocaína, LSD, etc. O ser humano é muito complicado. Então, o mais importante, no meu ponto de vista, é um trabalho de prevenção. Um trabalho de prevenção e de tratamento daqueles que já estão viciados. Hein, doutor Edmundo? Uma coisa que é séria também é que eu noto que, por exemplo, o crime, por que uma criança, um adolescente, ele vai envolvendo totalmente com o crime?
tem tudo um pano de fundo nessa questão, né? Tem todo um Sim. pano de fundo. Por exemplo, uma mãe que o pai teve a concepção ali do filho, o pai desapareceu, não responsabiliza pelo filho, ela tem 1, 2, 3 filhos e ali é jogado. Outra coisa, a questão da corrupção, que os meninos, as crianças, tudo já vê na televisão que o deputado leva a mala preta cheia de dinheiro, o senador e aquela coisa, e não são punidos, que agora que está começando a querer dar um ar de punição, né, de fazer. Então, isso tudo agrega para dizer, eles usam esse argumento, né? Você vê quando prende algum bandido, por exemplo, o cara fala, não, eu estou fazendo o menor serviço aqui, mas está fazendo o deputado lá, que está roubando milhões lá e etc. O ladrão de esquina, ele sempre se espelha no Planalto, né? É. Agora, você falou uma coisa interessante, que é o problema da família. Uhum. Eu sempre disse que o grande problema, como pano de fundo da questão dos marginais, é o problema da orfandade. Uhum. Nós somos uma geração que exporta órfãos. As mães hoje não querem criar mais os filhos. Não querem. Elas não querem nem amamentar a criança, para não machucar o seio, para não deformar o corpo, porque nós vivemos no hedonismo, que é o amor ao próprio corpo, no egoísmo. É uma sociedade que se transformou só nas aparências. A mãe não assume mais o papel. Estão dizendo para o filho que o filho deve escolher a sua sexualidade, que não existe homem e não existe mulher, que isso é uma questão de dogmas religiosos. É essa sociedade que nós estamos vivendo. Uhum. Em que nós vamos nos transformar daqui uns dias? Uhum. Que tipo de geração que nós vamos ter? Em ETs, né? Nós estamos virando ET. A sociedade. Se você for... Eu conheço o sistema prisional por dentro e por fora porque trabalhei muitos anos. Eu era um secretário que visitava as cadeias. Você chega lá e pergunta para um jovem daquele, primeiro, a maioria, quase 80% da população carcerária é formada de jovens entre 18 e 30 anos, dá mais de 80%. Uhum. São jovens. Meninos. Segunda coisa que você vai ver lá, muitos têm formação religiosa de lares cristãos. Porque filho você vai pastor, ver filho de pastor, filho de diácono, presbítero, e você vai procurar o nome Ezequiel, Jó, Moisés, Josué, tudo nome bíblico. Paulo, Pedro, só santos da igreja. Uhum. Mas o que isso indica? Que são pessoas que conhecem a palavra, mas virtualmente aquela palavra não entrou, aprofundou o coração. Alma. E terceira coisa, dentro da própria casa, eu conversei com vários. Uhum. Meu pai era da igreja, ele chegava da igreja, batia na minha mãe, estuprava minha irmã, serviciava o meu irmão. Então isso causa um trauma. Então essa questão do pano de fundo da família, que nós temos que ter cuidado na criação dos filhos, isso é muito importante nessa geração que nós estamos vivendo. Uhum. Porque nós não podemos nos transformar na geração da orfandade e na geração que está exportando partos na sarjeta e entregando a criação dos filhos para as redes sociais, para o computador e para o aliciador, né? O aliciador. Se você liga a televisão nesses programas convencionais, o que você vai ver? O que essas novelas estão ensinando? Hoje já tem desenho, por exemplo, que já incentiva, né, a questão da ideologia de gênero, quer dizer, da criança falar que não existe Sim. homem nem mulher. Já tem várias culturas pregando na mente deles. Inclusive já tem gente defendendo, Davidson, a carteira de identidade, quando coloca lá masculino e feminino, não colocar. Você entende? É uma nova concepção de uma geração de bastardos, não é? Que nós estamos formando. Então, isso é muito importante. Porque não adianta você fazer segurança pública, não adianta você fazer sistema prisional, se você não faz um trabalho de base, um trabalho de prevenção, porque senão você fica enxugando o gelo num círculo vicioso de crime e de violência. Pastor Dr. Edmundo Dias, eu sei que é uma coisa muito complexa resolver esse problema, mas a curto, grosso modo, como iniciar para resolver esse problema da criminalidade do nosso país? Prevenção, tem que fazer um trabalho de prevenção que começa, inclusive, com a família, passa pelas escolas,
passa pelas instituições todas, passa inclusive pela justiça penal, uma justiça penal mais séria, mais rápida, menos burocrática, que dê ao jurisdicionado uma atenção imediata ali, um trabalho de prevenção, de restauração dentro das unidades prisionais, e a segurança pública eficiente, com polícia dura, austera na rua, separando aqueles que não querem se arrepender e não querem ter uma vida digna do convívio da sociedade. Nós, como pastores cristãos também, temos também um dever até de civismo, né? Através do Evangelho, para a cidadania e a aplicação da palavra de Deus. Né? De todo lado que você vai, tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você avaliar, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos nos transformando numa sociedade altamente violenta, egoísta, pela falta de Deus. Nós somos hoje uma sociedade apostatada de Deus. E isso traz consigo uma série de consequências. Volte-se para Deus, vamos buscar o Senhor, vamos criar os nossos filhos e as nossas famílias voltadas para Deus, para que nós tenhamos uma nação que possa dizer: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Eu procuro em todos os lugares uma resposta, e a resposta que eu encontro é só na família, na educação e tendo Deus como Senhor das nossas vidas. Pastor Dr. Edmundo, quero agradecer ao senhor pela fineza de estar conosco mais uma vez aqui. O senhor já é quase um âncora desse programa aqui, né, sempre nos atendendo. E antes de finalizar, em 2 minutos, eu queria que o senhor deixasse uma palavra, o senhor já iniciou ela, de Deus, para quem nos assiste aí, uma palavra bíblica aí de ânimo, né, e de uma injeção aí de mudança de vida. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui, porque você faz esse programa sempre trazendo a realidade da coletividade, assuntos de interesses de todos, mas você sempre tem uma palavra que deve ser voltada. Nós não estamos aqui falando de religião, de bandeira religiosa, de bandeira de igreja, nós estamos falando aqui de Deus. Deus não é uma abstração humana, Deus não é uma invenção, ele interage com a sociedade. Se nós nos voltarmos para Deus como sociedade, e esse país é um país que nasceu sob o estigma do Evangelho. Primeiro nome dessa nação foi o quê? Terra da Vera Cruz, terra da cruz verdadeira, e depois demos o nome de Brasil. Nós somos uma nação que tem essa aspiração pelo Senhor. Vamos nos voltar para Deus. Essa é a palavra que eu digo, e digo isso sem qualquer proselitismo. Eu digo isso porque creio que Deus pode melhorar a nossa família, as nossas relações e o nosso país. Amém. Sucesso total o programa de hoje. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o Dr. Edmundo, a vocês que nos assistiu, e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadro 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Olá! Está no ar o quadro Faça Valer Seus Direitos. Hoje eu trouxe uma questão de muita importância. Quando posso fazer um inventário extrajudicial, ou seja, no cartório? O inventário pode ser feito no cartório quando não houver herdeiros menores e incapazes, quando todos estiverem de acordo e não for deixado testamento. É importante também saber que é obrigatória a presença de um advogado. Faça valer seus direitos.